Oi, gente, muito boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes para mais um dia de Elas Sim. É isso mesmo, toda quinta-feira eu bate-papo com a gente aqui às 8 horas na TV Zumbi. Então, se você não se inscreveu, por favor, vai lá no YouTube, marca lá no sininho para ter a marcação, receber as notificações e não perder o nosso programa e curtir, né? Curtir, compartilhar, comentar com as amigas, com os amigos também, porque não, com a família. E antes de falar do tema de hoje, eu queria dar um lembrete para vocês. Bom, temos as inscrições de vestibular aberto, então se inscrevam aí, entrem no site da Zumbi, se inscrevam. E lembrando que quem é aluno da Zumbi recebe aí o curso de inglês de graça, então vale super a pena, né? E último lembrete, cotas sim, 2022 tá aí, tá na área, a gente tem em agosto todo um processo para ver como vai ser a refeitura, a reelaboração aí da lei. E a gente sabe que para a gente ter reparação histórica, mexe com educação. Quanto mais educação a gente tiver, independente do nível, melhores trabalhos a gente vai conseguir, né? Quem acompanha, de repente, o AD Júnior por aí, sabe que ele tá rolando uns papos que ele fala que a próxima geração, o pessoal vai ter que aprender a passar roupa, a cozinhar e lavar e tal, porque a gente está criando os nossos e as nossas para terem outros tipos de funções. Então, é isso, gente. Cotas Sim, vão lá no site do Cotas Sim, se inscrevam para dar esse apoio. E hoje o tema é solidão da mulher negra. E eu não ando sozinha, estou sempre muito bem acompanhada. Tenho aí Poliana Félix e Tami Yozuki. Cheguem mais, meninas. É um tema meio polêmico, mas super necessário, não? Acho que todos os assuntos até então foram bem polêmicos e a gente já está ficando cada vez mais calejadas, ou não, ou o jogo de cintura está cada vez melhor, né, não, Tami? É isso mesmo, gente. Como a Xia disse, nós não andamos sozinhas, temos umas às outras, apoiamos umas às outras, mas ainda assim temos as questões pessoais, que é o que a gente vai falar hoje. Mulheres sempre aí multifacetas, multicamadas. E por que ainda falar da solidão negra, né? Tem um aspecto histórico que, de repente, eu trago aí mais para frente, mas só para vocês saberem, a gente tem aí dissertação de mestrado e tese de doutorado, né? A gente tem aí a Claudete Alves, e a gente vai ter também sobre o assunto a Ana Cláudia, né? Então, isso é muito bem falado, uma baiana, outra de São Paulo, mais ou menos 2008, 2013, e esse ano, o ano de 2021, a gente tem aí até a solidão da mulher negra trans. E por que será que tanta gente assim fala? Eu acho que mais do que dados estatísticos, dados históricos, seria legal a gente aqui de mulher para mulher, ela sim, falar de como é a experiência de cada uma, né? Como eu tô aqui falante, vou passar a bola para Tami, você que estava no meu dedinho. Fala aí um pouquinho da sua experiência nessa afetividade e tudo mais. Abre seu coraçãozinho pra gente. Olha, primeiramente eu queria deixar um super beijo para Claudete Alves. Eu conheço a Claudete, Claudete é minha parceira da educação infantil, uma mulher negra que está ali na luta, linha de frente da educação infantil com os educadores, lutando por melhoria nas escolas públicas. Então, eu tenho uma eterna admiração por ela. E, muito importante, né, sobre o tema, eu acho que falar de solidão da mulher negra, para mim, tem vários viés. Eu acho que desde a minha infância eu passei pela solidão da criança negra, solidão da jovem negra, solidão da mulher negra fase adulta. Porque quando a gente é criança, e aí é o meu objeto de pesquisa, entender a solidão da criança negra no sentido de as pessoas acham que não, as crianças não reproduzem o racismo, mas tem criança ouvindo, eu não vou brincar com você porque você é preto. Eu conheço crianças que são excluídas da brincadeira, são excluídas da publicidade, são excluídas dos brinquedos que são feitos para as crianças. Isso é uma maneira de estar excluída mesmo. E aí, dizendo da solidão da mulher, eu acho que desde a juventude eu, particularmente, sempre fui apaixonada por um garotinho não negro. E passei por isso, de achar que ele não gostava de mim,
porque eu era negra, né? Não, eu não me gostava, então a gente acaba terceirizando isso pro outro. Mas a solidão, ela é real comigo, é real com a minha avó, que perdeu ali o pai da minha mãe e não se casou. Então, como a Sheila falou, né, são dados estatísticos de mulheres que são solteiras. E porque as mulheres negras se relacionam de maneira diferente. Nós somos preteridas, né? Nós, como a Djamila diz, tem tudo a ver com o que é o padrão de beleza. Nós não somos o padrão de beleza e por isso não estamos ali no hall das pessoas mais amadas. Então, esse é o meu ponto de vista. Queria muito ouvir a Poli. Poxa, Tami, você tocou num ponto que foi lá no fundinho aqui, minha vez de abrir o coração. Eu lembro de certa vez, na verdade, algumas vezes, essa questão de ser preterida mesmo, de nunca ser a pessoa alvo do afeto, do carinho. Algumas vezes na minha adolescência, eu me apaixonei por meninos não negros e nunca consegui realizar a minha paixonite, porque para eles eu era o motivo de chacota, o motivo de piada. E aí eu me recordo de uma vez, de uma festa no ensino médio, e o irmão de uma amiga minha, eu devia ter uns 16, 17 anos, a gente foi numa festinha, e esse menino ficou comigo, a gente deu uns beijinhos. E ele pegou na minha mão na frente de todo mundo, toda a galera, e a galera ficou zoando ele, lá, não sei o quê. E ele segurou a onda, falou assim, imagina, menina, maior gente boa, e a gente ficou ali na frente da galera, e aquilo foi tão marcante para mim na época, foi tão importante, foi a primeira vez que eu me senti vista e respeitada. E olha que como o negócio é muito mais profundo, porque na minha cabeça, por muito tempo, ele me fez um favor. Olha que coisa profunda. Poxa, um menino não negro e ficou comigo, pegou na minha mão na frente das outras pessoas, porque algumas amigas negras que ficavam com meninos brancos eram sempre as escondidas. Era como se não fosse digno das pessoas saberem, como se fosse algo sujo, algo errado. E até hoje eu lembro de como para mim aquilo foi importante. Foi quase como um troféu. Vocês conseguem entender isso? Enfim, é isso. Consigo sim. Assim, comigo um pouquinho diferente, porque assim, eu acho que eu sempre fui hipersexualizada, na verdade, assim, olhando lá atrás, assim, tinha até uma intenção dos caras quererem, mas não é ninguém queria estar comigo. E antes eu me sentia patinho feio, então assim, eu sempre me senti muito deslocada, sabe? Eu nunca me sentia bem assim nos lugares. E eu era CDF, gente. Então, na verdade, eu dei meu primeiro beijo, faltava um mês para fazer 17 anos. E, e assim, tudo para mim foi mais tarde por conta de criação, meu jeito e tudo mais. Mas eu lembro, depois, quando eu estava com 17 ainda, tinha o Moinho Santo Antônio, que eu acho que o espaço ainda existe para quem é de São Paulo, ali na Moca. Teve uma festa de Halloween do CNA. E aí, nesta festa, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu sou bonita. Porque eu contei, eu não lembro se foi 45, se foi 55. Foi um número muito alto de caras que chegaram em mim. Mas um detalhe, eu tava com o cabelo escovado. Falava que eu lembrava a Whitney Houston. Eu tinha que sair de cabelo escovado. Se eu não saísse de cabelo escovado, aí que realmente eu não era vista. Mas essa festa estava muito cheia, assim, muita gente. Mas eu sempre notei, assim, depois disso, que às vezes eu via mulheres que eram, às vezes, feia de rosto, de corpo, pele, não sei o quê. E para mim, o padrão era ter o loiro no cabelo, assim, só o fato de ser loira já saía assim na frente da fila do pão. Às vezes você ia ver, a mulher era ali um bagaço, em todos os sentidos. Às vezes a pessoa não era nem legal, por dentro e por fora um bagaço, mas e isso para mim era um pouco estranho, então por isso que era estranho me identificar. E eu fui começar a me achar mais bonita conforme eu fui crescendo. Aí esses dias eu fui num show lá do Seu Jorge com o Alexandre Pires, o Irmãos, e eu escutei a música
Ai, fugiu. É que agora, mas é que tinha um cara na faculdade que cantava assim pra mim, Sheilinha, eu faço tudo pelo nosso amor. E eu achava ele lindo, muito gato, ele não era negro, eu namorava na época, mas só nesse dia que me caiu na ficha, que eu acho que ele pagava um pau pra mim e eu que achava que não tinha nem chance. Eu já me desmerecia ali. E aí eu nem me toquei porque que ele cantava a música. Ele cantava, ó, a faculdade inteira ele cantou. Poxa, É isso, né? Sheilinha. Impressionante como a gente, como a Polly falou, né? A gente não se coloca nesse lugar de ser amado, porque ninguém nos coloca nesse lugar. Não nos colocam como alvo de beleza, mulher bonita, como a Sheila falou, pelo contrário, né? Sexualizam o nosso corpo. Eu também fui uma menina negra que sempre foi hipersexualizada, sempre tive que saber sambar, e as pessoas sempre me comparando à globeleza, porque esse era o padrão de corpo da mulher negra, e era o meu também. Então a gente é colocada nesse lugar da sexualização, mas quando é para assumir, é para levar em casa, é para apresentar para a família, nós não estamos nesses lugares. E agora eu puxo para um fato histórico importante, porque assim, quando a gente pensa em história, a gente tem sempre as permanências. Então, por mais que tenha uma mudança, é difícil você pegar um padrão histórico, assim, de séculos, e virar a chavinha. Teria que ter um esforço social para essa mudança. E a gente teve aí 3 séculos, um pouquinho mais de 3 séculos de escravização das pessoas que tinham melanina, né? Os africanos, depois os afrodescendentes, que somos nós aí negros. E tinha os escravizados de ganho, tinha os escravizados que estavam lá pondo mais força na mão, na lavoura, e tinha o pessoal da Casa Grande. Na Casa Grande, a gente tinha a função da mucama, que no geral tinha essa história de ser ama de leite. Aí tira um pouco essa história da afetividade, né? Então a mulher negra tá sempre olhando para o outro, não pode olhar para dentro. Então, mas tinha ama de leite, você tinha a cozinheira e você tinha a que falava com a esposa e com as filhas, né, ali uma dama de companhia, e você tinha também aquela mulher negra que era escolhida no padrão mulata de exportação, vou falar esse termo, mas porque era assim, mas a gente tem que não usar esse termo, que era a mulher que literalmente sofria mais violência, né, porque ela era para ser a iniciação sexual do senhorzinho escravizado, então ela estuprada ali por ele, estuprada pelo senhor escravizado, e o guerreiro, não é o Guerreiro Ramos, agora fugi, mas um outro pesquisador nosso aí, que fala que assim, tinha ainda um percentual que as senhoras, por ter essa inveja, às vezes arrancavam os dentes, cortavam o bico do peito, então era muita violência, e a mulher negra fica neste local de, poxa, ela tem que fornecer para mim ali. Então, é uma posse, é um objeto. Eu quero ir lá e quero provar. E fora do estereótipo, né? Nessa história, a mulher negra, as pessoas negras são quentes, são boas de cama, que não sei o quê. E aí esquece que a gente tem uma afetividade. Mas essa permanência histórica deixa a gente nesse lugar que não ser digna de receber amor e de ser um instrumento sexual. Aí quer dizer, a mulher negra não poderia nem sentir prazer. Ela estaria ali na função só de dar prazer. Que ainda é pior. Vocês já pararam para pensar nisso? Sheila, ouvir isso, por mais que a gente saiba, eu não sei você, Tami, mas me dói. É tão revoltante, eu tenho um nojo e uma profunda revolta em imaginar que isso era comum, que isso era normal, e que ainda nos dias de hoje, coisas do tipo se reproduzem. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu nem devia, mas eu vou falar porque aconteceu. E é o seguinte, eu sou casada com um homem branco e a minha sogra mora comigo. Nós moramos juntos já há algum tempo. Recentemente, ano de 2021, eu fui até um spa com uma outra amiga e nós tomamos um banho de imersão, nós tomamos um champanhe, um momento de desfrute. Afinal, eu trabalho tanto, por que não? E eu tirei uma foto
na banheira. Tirei uma foto na banheira com a taça e eu postei. Eu contei um pouco da minha história, da minha jornada, quando eu era manicure, quando eu prestava aqueles serviços para outras pessoas e qual era a sensação de estar numa posição de desfrutar disso, de também ser servida. E a minha sogra fez um apontamento dizendo que eu era promíscua, que aquela foto era de muita promiscuidade, que ela tinha dó do meu marido por ele estar sujeito a estar com uma pessoa que postava uma foto assim. Foi muito ruim a sensação, porque mas é um reflexo da sociedade. Tem o quê? Tem 74 anos, não, não tenho mais o que falar sobre isso, mas é natural isso. Uma mulher negra desfrutando ou vivendo, ela está sempre rodeada de muitos tabus. Tem que se comportar X, Y, Z. Ao contrário de vocês, eu nunca fui hipersexualizada na minha adolescência, na minha infância, não, na minha juventude. Que bom que na infância não, mas Não, na infância, na verdade, eu sofri abuso mais de uma vez. Mais de uma vez, mas isso é papo para um outro episódio, não sei se a gente vai falar sobre isso. Mas nessa parte de adolescência e juventude, nunca, nunca, eu sempre fui magrelinha, sequinha, não tinha nada. Ou seja, nem esse padrão era eu participava. Então era rejeição total, absoluta. Quando alguém demonstrava interesse para mim, era uau, meu Deus do céu, que incrível. Era como se fosse um favor que estavam me fazendo. Hoje eu sou muito segura de quem sou, dos meus valores, do que eu gosto, da minha autonomia, do meu afeto. Eu me amo demais. Mas eu sei que outras pessoas não têm essa mesma percepção por conta de ter o emocional abalado por situações parecidas com o que a gente aqui relatou. a Nathalie Neri tem um vídeo falando assim, a mulata que nunca chegou. Que ela também era miudinha. É um vídeo de uns 7 anos atrás, mais ou Eu menos, vi, é maravilhoso. do TEDx. É. E são, assim, essas feridas, né? E aí tem dissertação de mestrado e tese de doutorado, aí eu fui pegar aqui o nome, né? Então, só para vocês saberem direitinho, para quem quiser ler, que dá para jogar aí na internet e dá para ver tudo, né? Então, Solidão Amorosa da Mulher Negra Cis, que aí é da Ana Cláudia Lemos Pacheco, e aí a gente tem uma análise de Salvador e outra, ou melhor, eu confundi, mas está falando da solidão da mulher negra, então é a Ana Cláudia Lemos Pacheco e Claudete Alves da Silva Souza. E a da mulher trans é da Ariane Moreira de Sena, que é a solidão da mulher trans, negra e periférica, uma autoetnografia sobre relações socioafetivas em uma sociedade cis heteropatriarcal. Então, assim, eu fiquei sabendo super recentemente, eu quero ler o posicionamento aí da Ariane, que eu acho que ela vai trazer mais dados novos, né? Mas, assim, eu acho que é horrível essa história de ser um objeto, de não ser digna de amor. Não sei, acho que, pô, você já falou um pouco, né? Mas, assim, eu já aceitei muito migalha. Então, era aquela coisa, aquela pessoa, aquele cara dava ali aquele pouquinho e ela. E eu lembro que, assim, há uma época da minha vida, quando eu era mais nova, eu falava assim: poxa, às vezes eu queria gostar de mulher, vai que ia ser diferente, mas eu não gosto de mulher. Mas eu falo, às vezes eu falo, poxa, eu queria gostar de mulher para ver se seria diferente. Aí, assim. Não sei se você xingada aqui, né, ao vivo, mas a Tami, ela é bi, e aí eu queria entender de você, assim, você acha que de repente de mulher para mulher é diferente ou não? Porque eu conversei com uma amiga minha que ela é negra, ela tem sobrepeso, e na verdade ela fala que para ela é bem complicado. Ela se sente sozinha também sendo lésbica, que no caso ela é lésbica. Olha, eu vou te dizer assim, eu acredito que seja igual. Assim como a Polly, eu tô num relacionamento interracial, a minha esposa é branca. Mas a solidão, ela passa
por um lugar tão complexo que eu mesmo sendo bissexual me sentia excluída do afeto e do amor. Então, eu acredito que perpassa, assim, a questão LGBT. Eu acho que as meninas negras continuam nesse lugar, a gente continua lá na base mesmo. Se for pensar nas mulheres lésbicas, piora. Nas mulheres retinta, nem se fala. Acho que a gente tem que trazer, sim, essa questão do colorismo, porque eu sou uma negra de pele mais clara e eu não imagino o que foi para uma mulher, o que é para uma mulher, seja lésbica, seja bissexual, seja trans. Se você é retinta, a violência eu acho que é muito, muito maior. Haja psicológico, né? Para tudo isso. E eu quero fazer aqui um comentário. Mulher negra, não, Palmita. Mulher negra, não. Vou falar, repita aí comigo, menina. Vamos lá, vamos fazer coro. Mulher negra, negra, não, Palmita. Palmita. Porque assim, a gente tem essa história de não ser escolhida também pelos caras negros, porque tem toda essa história pela teoria de ciência social super equivocada que a gente teve em 2001, o encontro de Durban, que é uma cidade no continente africano, que a ONU vai lá e pontua, né? Foi o encontro da ONU, que na verdade essas ciências são totalmente equivocadas, que são baseadas em nada, e foi um encontro para tentar excluir, né, tirar aí xenofobia, racismo, intolerância religiosa, todas essas coisas. E por conta dessa ciência, pseudociência social, que traz essa teoria para dizer que pessoas brancas e europeias, no caso, o homem branco europeu no Brasil, o homem, que branco mesmo não é, que a gente essa mistura, enfim, é melhor. E tinha toda essa história de ascensão social. Então, como a mulher negra está na base, como a Tami aí mencionou, tem essa história que o homem negro acaba indo lá e procurando a mulher branca, muitas vezes loira. Então, você vê aquele jogador de futebol, tava lá com a namoradinha, com a esposa, enfim, tem algum tipo de ascensão. Quem que ele vai estar junto não é uma mulher negra. A gente vai ter sempre isso. E se é consciente ou se é inconsciente, enfim, é o que acontece. E, por exemplo, eu sempre me relacionei muito com caras gringos, porque eu falo inglês fluente desde os 13 anos e eu sentia que quando eu conhecia, era alguém que queria me conhecer de verdade. Se desse certo, daria certo. Não era uma coisa que a pessoa estava literalmente querendo me usar só. Assim, independente, a gente sabe que quando está conhecendo alguém, não é que vai ter amor eterno. Só que só de saber que, sei lá, a pessoa quer andar de mão dada com a gente, quer apresentar para a família, quer levar nos rolês, se é rolê de trabalho, familiar, enfim, passeio, viagem, é importante, né, a gente ter este afeto. O toque, esse toque que a gente sentiu tanto falta aí na pandemia, né, a gente está próximo aí dos nossos, é uma coisa que a gente merece, sim, esse amor. Mas a gente tem essa história, então uma dessas pesquisadoras acaba pontuando, né, que como os homens negros acabam preferindo as mulheres não negras. E ainda tem um ponto, quando chega às vezes nos ativistas, que quer dizer que, na verdade, que como se a mulher negra fosse muito problemática, se for uma intelectual e uma ativista, porque vai pensar, vai problematizar. E para vocês, meninas, esse estereótipo da mulher negra nervosa, acalorada, cheia de opinião, como é que isso funciona no relacionamento de vocês aí nesse íntimo? Para mim é tranquilo. Agora, eu não sei se isso é também um reflexo de uma reprodução da sociedade, onde eu sempre fiquei atenta, eu tenho que ser a pessoa que fala melhor, a pessoa que está mais atenta, a pessoa que não pode gritar, porque do contrário vai ficar com aquela imagem de barraqueira. Eu sou uma pessoa mais complacente, eu sou uma pessoa mediadora, onde eu posso evitar conflito, eu evito conflito. Às vezes eu tenho razão, mas eu prefiro ficar em silêncio e buscar uma situação mais tranquila para colocar minha opinião. E você, Tami? Olha, eu confesso que assim, em casa, assim, com a família, eu nunca tive esse estereótipo assim de brava e tudo mais. Agora, na rua, sim.
Já tentei muito fugir desse estereótipo da negra barraqueira que fala, até porque eu também sou muito de fugir do conflito mesmo, para não me colocarem nesse lugar, que é um lugar que eu não gosto, da agressividade, da gritaria. Eu acho que dá pra gente conversar e resolver as coisas de uma maneira mais tranquila. Então, até hoje eu consegui fugir desse estereótipo. Bom, no aquecimento, né, a Polly jogou uma piada falando que ela foi domesticada, e aí eu queria dizer que minha tia falava que eu tinha pavio curto, alguma que eu era encrenqueira, né? Então, assim, eu sempre fui muito, 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 muito tranquila, mas assim, eu diria que aí nos últimos 4 anos eu tenho assumido minha personalidade forte, sou mediadora sim, mas se eu sou super bem tratada, eu trato super bem. Mas se acontece alguma coisa que eu não gosto tanto, eu imponho sim lá a minha opinião. Mas lugares e lugares, a gente tem que seguir tentando se amar e ter essa afetividade dentro da gente. E aqui o negócio é sempre assim, começa a esquentar, começa a ficar bom, a gente fica com aquela vontade de tomar uma cervejinha, de abrir um vinho, e a gente vai ver, a gente fica aí sem esse tempo, né? Mas é bom que vocês vão ficar com saudade para a semana que vem, não é mesmo? Com toda certeza, já tô com a roupa de vir. E você aí de casa, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e vamos colaborar para nossa mensagem chegar em mais pessoas. É isso, gente. Um beijo, obrigada pela audiência de sempre. É um prazer estar com essas meninas. Tchau! Tchau!